Fala galera do Halligan, chegamos hoje ao 18º episódio. Estamos aqui hoje com a presença do Jefferson Rank. Ele é tripulante operacional, né, do Águia 01 em Joinville, né? E a gente vai bater um papo aqui hoje, a gente vai apresentar um pouco da carreira dele, um pouco das atividades que ele desenvolve, além da atividade dele dentro da Polícia Militar. Então a gente vai ter uma próxima hora aqui bem interessante, bem legal, de um bate-papo descontraído. Antes de eu passar a palavra para o Rank, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, né, que nos ajudam a cada episódio, né? Então, eu gostaria de agradecer a empresa WRC, né, é a empresa lá de São Paulo. Ela vende e comercializa mochilas operacionais, né? A gente vem falando dela há algum tempo aqui no Halligan. Então, se você entrar em contato lá com a RWC, tem 10% de desconto. Então, segue lá no Instagram, @RWC. Também agradecer a Naturiarte, a empresa que desenvolve a nossa lembrança, né, que a gente sempre entrega aos nossos convidados, né, meu amigo Juliano, lá de Indaial. Você quer desenvolver qualquer arte, uma lembrança, você tem um evento, quer ter entregar algo de qualidade ali para o seu cliente, para um competidor, cara, leva a sua arte lá para o Juliano, que eu tenho certeza que ele vai suprir as suas expectativas. Também quero falar da VK Treinamentos, do meu amigo Valdecir, aqui de Blumenau. Né? A empresa dele oferece serviços de brigadas voluntárias, né? NR35, brigada voluntária de empresas, né? Treinamentos, enfim, tudo que a sua empresa precisa para estar seguindo as normativas do CBMSC, você consegue encontrar com a VK Treinamentos. Falando ainda de empresa de treinamentos, temos a Optimus Fire, que é do meu amigo Maia, lá de Criciúma, né? Que também segue o mesmo rumo que a VK Treinamentos. Né? NR35, espaço confinado, treinamentos, brigadas, CIPA, né? Você entra em contato com o pessoal da Optimus, que eles vão te dar aquela atenção especial. E hoje vai entrar pela primeira vez aqui o meu grande amigo lá do Erechim, o Marcel, da DPMEC. DPMEC é uma empresa especializada em transformação de veículos de bombeiro. Você, da sua unidade voluntária, ou você da sua UBM, né, precisa reformar, precisa equipar um caminhão novamente, botar uma estrutura, né, você entra em contato com a DPMEC e eles vão te apresentar aí diversas carrocerias, tanques, né, que vão suprir a demanda da sua unidade. Né? Então, entre em contato lá com o Marcel. E o meu amigo Marcel tem a outra empresa dele, que também hoje está aqui nos apoiando, que é a Fire Truck. Você mandou transformar o seu caminhão, certo? Agora você precisa dar um trato de qualidade e uma pintura de qualidade. A Fire Truck vai desenvolver todo esse serviço de funilaria, pintura, né? Vai deixar a viatura no padrão que ela merece. Então entre em contato ali com a Fire Truck e a DPMEC, que eu tenho certeza que vocês vão ser bem atendidos. Nós lá de Ascurra agora recebemos um caminhão transformado por ele e a gente sabe o quão lindo ficou e tão bom está. A gente está com uma carroceria Bronco Skyline lá, 6 mil litros, o bichão ficou um monster. Então, Marcel, da DPMEC aí, Fire Truck. Dados os recados paroquiais, vamos agora conversar com o nosso amigo Rank. Vamos lá. Rank, bem-vindo ao Halligan. Obrigado, cara. E temos uma horinha para bater um papo, cara. Bem-vindo. Vamos lá, então. Cara, prazer estar aqui com você. Sei que o trabalho que tu desenvolve é fantástico e é esse tipo de pessoa, esse tipo de gente que move a emergência, né? Pessoas que são apaixonadas. E esse processo de se apaixonar pela emergência não é difícil, né? Não é difícil. Depois que tu é picado por esse vírus, né? Ele acaba entrando na nossa corrente sanguínea e a gente fica com isso pro resto da vida. E, enfim, um prazer estar aqui contigo. Espero que a gente possa voltar outras vezes para trocar muita ideia e poder fazer realmente com que se eleve o nível de consciência do Brasil. Com certeza. O Halligan sempre vai estar de portas abertas aqui para receber você. Rank, aquela pergunta clássica nossa que a gente sempre faz quando os convidados chegam aqui, né? Como é que tu se encontrou dentro dessa área de emergência? Qual foi o start, né? Assim, pô, cara, é isso que eu quero para minha vida. E aí, aonde tu se encontrou? Qual foi a tua motivação? Cara, consegue dar uma pincelada para a gente saber, claro, né, de onde surgiu o Rank? Tem coisas que vêm com a vida da gente que a gente não sabe, às vezes, nem de onde que começa, porque começou tão cedo que tu não sabe de onde veio essa vontade. Eu, por exemplo, eu sempre quis ser um militar. Eu sempre quis ser uma pessoa que estaria dentro de uma força dessa. Até, obviamente, influenciado por Hollywood, né? Mas, com certeza, eu acho que não é só isso. Eu acho que alguma coisa em quem é dessa área já traz de berço isso. Tá? Esse espírito do herói, né? De estar realmente dentro dessas missões. Eu, desde criança, eu falava isso. E aí, com 14 anos de idade,
antes disso, 12 anos de idade, eu já fazia parte do Bombeiro Mirim, lá na cidade de Corupá, no Bombeiro Voluntário de Corupá. E aos 14 anos, a minha mãe morreu. Minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos de idade. E eu tomei uma das atitudes que ia mudar a minha vida. Eu nem sabia naquele momento, eu não tinha nível de consciência para isso. Mas aquela atitude mudou a minha vida. Então, olha só como é importante, né? Algumas coisas a gente, em algum momento, parece tão ruim para nós, mas em algum momento vai fazer sentido na nossa vida. E eu tomei a seguinte atitude. Eu, com 14 anos, eu falei pro meu pai que eu queria sair de casa e queria morar dentro do bombeiro. Lá no Bombeiro de Corupá. E eu tô falando de uma época que era comum isso acontecer. Existem, né, famílias que às vezes o filho fica órfão ali e vai para esse tipo de situação. E aconteceu isso comigo. Meu pai falou, não, se tu quer ir, então é o teu futuro, é o teu desejo, a gente vai fazer para que isso aconteça. E ele foi lá, conversou com o comandante e eu, então, comecei a morar no Corpo de Bombeiros lá, nos Bombeiros Voluntários de Corupá. E eu passei esse tempo dos 14 aos 18 anos trabalhando no bombeiro ali, né? Um bombeiro aspirante e tal, vivendo ali, se alimentando daquele espírito e fazia outro serviço. Eu era embalador em fábrica de pia, trabalhava de garçom no final de semana, para conseguir suprir uma necessidade financeira que até o momento eu só tinha desejos, né? E não tinha dinheiro para fazer com que esses meus desejos se tornassem realidade. Eu precisava de alguma forma. E eu comecei a pensar como que eu vou fazer para eu conseguir dinheiro. E o meu primeiro pensamento foi trabalhar nesse tipo de situação, mas já mirando o meu objetivo, que era passar num concurso público. Eu queria ser policial militar. Então, eu com 18 anos de idade, com 17 anos, me inscrevi no concurso da Polícia Militar para prestar prova em 2005, para a Polícia Militar. E eu fui aprovado no primeiro concurso que eu fiz. E aí, eu entrei na Polícia Militar já com 18 anos. Né? Com 18 anos... eu entrei na Polícia Militar. E aí eu comecei essa trajetória, mas eu não abandonei o bombeiro. Eu continuei policial militar, em Jaraguá, agora, e continuei bombeiro voluntário. Só que como eu morava em Jaraguá, eu migrei para o bombeiro de Jaraguá. Então eu fiquei muito tempo ali. Né? Então eu conheci um monte de gente que é do meio bomberil e que hoje já vieram aqui, né? E que foram meus colegas desde que eu comecei lá no bombeiro. Então, isso fez com que eu tivesse essa vontade de querer mais. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a ver um jornalzinho da Abvesc e lá tinha uma pessoa que se chama Piraci, tá? Lá do Bombeiro de Joinville. Ele era bombeiro lá em Joinville e o Piraci era instrutor na Universidade do Texas. E eu olhei aquele cara e falei, eu quero ser assim, eu quero estar lá no Texas, assim como ele está. Porra, um brasileiro no Texas, cara, o que é isso? Que massa, cara. E aí, quando eu entrei na polícia, comecei a pagar um terreno, vendi esse terreno para pagar a passagem para ir para o Texas. Vendi esse terreno, falei, não, cara, esse terreno vai me deixar plantado aqui, eu quero sair daqui, eu quero viver, quero ver o mundo. E gastei os R$8.000 que eu tinha, ganhei nesse terreno, para ir pro Texas. Eu paguei todas as minhas despesas e fui para lá. Que massa. Isso transformou minha vida, transformou. Tá? Fui para Argentina, fui para o Paraguai, a gente foi ministrar a primeira turma de resgate veicular lá para os bombeiros do Paraguai em 2007. E aí isso começou a transformar a minha vida nesse sentido. Quando isso aconteceu, eu vi que era muito bom fazer esse intercâmbio e conhecer essas pessoas. E aí eu fui em 2009 para Portugal, consegui uma vaga para fazer um estágio lá em Portugal. Em 2010 voltei para os Estados Unidos, 2011, 2012, quando eu fiz o curso de instrutor para bombeiro americano. Então eu prestei um curso para poder ser instrutor lá na Universidade do Texas, na escola para bombeiros em espanhol. E aí, dos 40 alunos, 6 foram aprovados e esses 6 foram chamados para compor as fileiras de instrutores da universidade. Então eu comecei a dar aula na parte de resgate com cordas na Universidade do Texas em 2014. E aí a gente seguiu nessa caminhada até então, né? Então a gente está nessa caminhada desde então. Depois disso a gente conseguiu abrir a escola de resgate lá em Miami também, junto com a Rescue Treinamentos. Então a gente tem essa collab, essa parceria para levar brasileiros para fazer treinamento lá. É junto com o Capitão Ed Pacheco, isso, né? Com o Pacheco lá, com o Carlos, né? Então a gente tem toda essa estrutura que leva brasileiro para lá. E então, antes disso, né, antes disso tudo acontecer, eu falei que eu queria mais, não queria só estar na Polícia Militar, eu queria estar em algo que realmente fizesse sentido com o resgate. Foi quando eu prestei, então, em 2016, a prova para entrar no grupamento aéreo, que é no Águia 01, lá em Joinville. E aí fui aprovado e estou desde então trabalhando no helicóptero da Polícia Militar, na parte de resgate, policiamento, salvamento, enfim. Pô, tu atua praticamente em todas as frentes da área, né? Tu vai desde a prevenção, do patrulhamento tático, que não, né? Da aeronave tem isso, o resgate, né? Exatamente. A gente estava conversando em off, né?
ontem parece que tu fez um resgate também, junto com a tua equipe, com a Cara, aeronave. a gente fez 2 resgates fantásticos ontem. O resgate de uma asa delta, o cara tava em cima da árvore preso, e o resgate de uma família que tava à deriva. Eles o barco tinha afundado, tinha ido a pique, e estavam os 4 no mar. A gente localizou e conseguimos resgatar os 4, graças a Deus, com vida lá. O cara sai da emergência vibrando, né? Isso é... Muda o dia da pessoa. É o vício, né? Tu Exatamente. alimenta o teu vício, né? É a droguinha que tá ali. É a droguinha. Mas, aqui, hoje o teu trabalho não é só lá no serviço da Polícia Militar, né? Como tu falou, tu tens a tua agenda de instruções, tens as tuas empresas... A empresa não, empresa, posso dizer, sim, né? Sim. De aula, enfim. Como é que é para ti, hoje, como um profissional, tu compartilhar esse conhecimento, né? E tu vê que existe muita gente interessada pelos assuntos que tu oferta, né? Questão de altura, enfim. E tu vê essa galera motivada, assim, pô, cara, de saber que teu conhecimento não vai morrer contigo, né? Exato. Tu tá multiplicando, sendo um multiplicador desse conhecimento. Como é isso para ti, cara? Cara, então, até pouco tempo atrás, vamos dizer assim. Até pouco tempo atrás, eu não enxergava isso. Eu não tinha essa visão do todo e o quanto era importante a gente colocar rastro daquilo que a gente faz. A gente fazia simplesmente por fazer, pela emoção, pela adrenalina, pelo querer ajudar e esquecia muitas vezes de colocar esse rastro. E aí, em determinado momento da minha vida, eu conheci o Felipe Lucena, que é o meu sócio na Academia do Resgate, e ele começou a me mentorar. Digamos assim, imagina que você tem um potencial, eu dei um exemplo até no outro podcast, que você é uma locomotiva, você tem combustível, você sabe para onde você tem que ir, só que você não consegue andar se tu estiver fora do trilho. Então, o que o Felipe faz? Ele pega você, que é uma locomotiva, coloca no trilho e te mostra esse caminho, como você tem que fazer. E foi isso que ele fez comigo alguns anos atrás. Então, ele me colocou nesse trilho, me mostrou esse caminho de onde eu tinha que seguir. E hoje a gente construiu então a Academia do Resgate. Como conciliar isso com a Polícia Militar ou com o meu emprego? Essa é a pergunta, né, que tu fez. A gente usa muito a questão de falar que a gente tem que trazer a nossa experiência para esse ponto. Existem muitos profissionais que são profissionais de mentira, né? E a gente vê que são pessoas que talvez nunca pegaram uma emergência, mas que falam muito bem. E acabam passando uma impressão de que são as pessoas dessa área. Vendem aquela imagem, né? Vendem uma imagem que não é o que eles transmitem. Então, como é que eu vou te levar para um mundo onde eu não habito? Tu entende? Como é que eu vou te levar para te falar que o resgate tem que ser feito dessa forma se eu nunca resgatei ninguém? Como é que eu vou te falar que eu tenho que cortar um carro, né? Abrir uma porta, se eu nunca fiz isso, eu nunca toquei numa ferramenta? Tu tá me entendendo? Então, a gente pegou essa experiência que a gente traz da nossa vida inteira. Eu posso dizer que eu estou a vida inteira na emergência. Às vezes a gente brinca, eu nunca trabalhei na vida, eu sempre fui né, da área da emergência. Então, para nós não é um trabalho isso. Para nós é a nossa realização. Então, pegar isso e fazer com que isso se transforme em motivação e combustível, mas principalmente em referência para as pessoas que estão vindo nessa base. E a gente precisa deixar esse rastro. A nossa função, enquanto pessoas que já têm uma experiência nessa área, deixar o seu rastro para que outras pessoas também sigam nesse caminho e consigam melhorar cada vez mais o nosso atendimento, porque o nosso objetivo é esse. Nosso objetivo é fazer com que essas pessoas estejam bem preparadas, porque eu posso ser, né, a próxima vítima. Então, quando a gente pensa com essa empatia e se coloca no lugar, eu acho que a coisa fica muito mais fácil de entender o porquê que a gente faz isso. Com certeza. Esse tempo atrás eu fiz uma viagem e aí eu estava voltando de Concórdia. E aí uma altura da viagem lá, né, estava comentando com o colega que estava viajando, né, a gente passando por uma corporação, pô, se der um acidente aqui agora, eu sei que eu tô tranquilo. Por quê? Pô, eu sei que aqui tem uma rapaziada monster. E é bem nessa pegada, nessa linha de raciocínio tua, né? Pô, porque eu sei que aquela rapaziada se inspirou supostamente em alguém, treinou, se dedicou, não tá indo lá só tirar mais um serviço ou fazer um stories e dizer que eu sou bombeiro e depois vou embora, né? Exatamente. Então a gente, além de ser um bom profissional, eu sendo um bom profissional, automaticamente eu também estou honrando a minha instituição, porque a minha instituição ela vai ser honrada. Opa, lá tem gente boa, lá tem gente dedicada. Certamente. Né? É uma consequência do serviço do empenho do profissional, né? E agora tu imagina o quanto a gente aumentaria o nível de conhecimento dos profissionais
se essas pessoas se conscientizassem que eu não estou fazendo só bem para mim, mas para as pessoas que estão no meu redor e principalmente para a minha instituição. Porque quando eu estou treinando alguém, eu estou aprendendo mais de 90% daquilo que eu estou ensinando. Então, eu estou me tornando um profissional melhor, estou me tornando um profissional mais resiliente, né? Eu ouvi essa frase num curso agora que eu fiz semana retrasada. O instrutor estava falando, vocês vão aprender só 5% do que a gente está ensinando. Eu vou aprender 90%. Eu falei, como é que é esse negócio, cara? Eu que vim aqui para aprender e tu vai aprender mais do que eu? E aí, exatamente. O ato de ensinar isso, né? É aprender 2 vezes. Porque às vezes tu tá falando uma coisa e daqui a pouco te dá um clique, é verdade, né? E aí vai te abrindo uma visão, vai te amplificando a tua visão. Minimamente que tu ensine pro teu filho em casa, que tu ensine pra tua esposa. Mas ensine, transmita, porque você vai aprender muito mais do que só escutando ou só lendo. Né? Isso é fato. E a gente tem algum... Não sei se a gente já pode... Deixa eu ver aqui, só para mim não me perder na linha. Como é que funciona? Hoje vocês têm curso, pós-graduação. Como é que funciona? Isso. Como é que está essa inserção no mercado que vocês estão preparando? Se já está disponível? Como é que tá os preparativos para isso? Então, a Academia do Resgate, ela foi pensada justamente para reunir profissionais de alta performance, pessoas de excelência, para estar trazendo realmente o nível de excelência da emergência para uma régua maior. Então, o que a gente começou a fazer? Primeiro, a gente tem algumas fases ali que são anteriores à pós-graduação. Porque a gente vai ver que tem muitos profissionais que não têm curso superior, então eu não tenho como oferecer uma pós-graduação para ele. Tá? Então a gente começa onde? Começa aqui, livro. Tá? Além do conteúdo free, né, que a gente fala ali, que é o conteúdo que a gente acaba divulgando na rede social, né, orientações e tudo mais. A gente começa com esses livros. Então a Academia do Resgate hoje ela tem um ecossistema de possibilidades dependendo do teu nível de conhecimento. Os livros, a gente desenvolveu esses livros aqui, esses 8 aqui que está na mesa, foram desenvolvidos do final do ano passado, tá? Até o começo do ano agora. Eu e o Felipe Lucena, a gente escreveu esses livros justamente para trazer aquilo que das que mais importam para a emergência, digamos assim. Então, por exemplo, esse livro aqui, que é o Resgate Industrial, né? Que são essas estratégias de altura e espaço confinado. Esse livro aqui, ele foi feito justamente para quê? Para que a gente trouxesse para o operador uma dinâmica de como trabalhar. Tá? E até, inclusive, para facilitar esse serviço, a gente encheu de QR Code nele. Tá? Para quê? Por exemplo, do nó. Tem como o cara fazer o nó aqui olhando figura? Tem. Mas é muito mais fácil, às vezes, para ele, se ele olhar um vídeo ali dentro e ele desenvolve aquele nó. Então, ele foi pensado para isso. Os outros aqui também têm essa pegada. E aqui fala de algumas normas regulamentadoras, NR33, NR35, CIPA, Brigada de Emergência. Justamente onde a gente pegou a norma regulamentadora, simplificou ela e colocou ela no papel de uma forma onde a pessoa conseguisse ter o maior nível de absorção possível. Deu mastigado o negócio. Assim, mastigado, que nem um passarinho, né? Vai lá, mastiga e coloca. Então aqui foi a mesma coisa. A gente mastigou essa informação, fez com que ela ficasse muito fácil, para que a pessoa, ao ler aquilo, ela conseguisse, então, entender melhor aquilo ali e conseguisse ficar mais resiliente naquele problema. Tá? Esse é o nosso principal objetivo. A partir dos livros, a gente também tem outras áreas de formação. Por exemplo, a gente tem uma área de formação de instrutores dentro da Academia do Resgate. Então, se você quiser ser instrutor, por exemplo, de combate a incêndio, brigada de emergência, a gente vai ter um curso de instrutor de brigada de emergência. Não, sou técnico de segurança, quero ser instrutor de norma regulamentadora. Eu vou ter lá uma área específica para a norma regulamentadora. Sou enfermeiro, médico, quero ser instrutor de profissional de saúde. Tem um curso específico para isso. E além disso, a gente tem a tribo, né? A comunidade da Academia do Resgate, que justamente junta um pouquinho de cada matéria e faz com que a gente consiga mostrar para essa pessoa um caminho. Então ali a gente vai falar um pouquinho de 33, um pouquinho de 35, CIP e tal, porque às vezes as pessoas ficam meio perdidas e não sabem por onde começar. Quero abrir uma empresa de treinamento, não sei por onde começar, o que eu faço primeiro? Então ali você tem uma noção de cada uma das áreas. Tá? A partir disso, a gente começa então a procurar os profissionais que querem, por exemplo, ter uma pós-graduação. E a gente teve, né, agora, nesse último mês, a aprovação de 4 pós-graduações pelo MEC, reconhecido pelo MEC, e que a gente vai estar disponibilizando. Essas 4 pós-graduações, das 4, 3 são inéditas no Brasil. Então, hoje nós temos uma pós-graduação de APH, tá? que já tem outras
centros universitários que fazem, mas a gente abriu de resgate técnico em altura e espaço confinado. É a primeira do Brasil, tá? Onde a gente vai reunir profissionais dessa área e a gente vai discutir temas sobre isso. A gente tem salvamento aquático e prevenção do afogamento, que é voltada para esse tipo de profissional que quer se especializar nessa área. E a gente tem, então, também resgate rodoviário, que é para o cara que trabalha na rodovia, que pega acidente de trânsito, que pega vítima encarcerada. Como se fosse esse tipo de situação. Curso, o rodoviário é basicamente... Me corrija, por favor. Como se fosse um resgate veicular. Exato. Tá? Só que voltado para o atendimento da vítima, Sim. né? Naquele conjunto todo. Né? Então, a gente está falando de pré-hospitalar ali dentro, estou falando de gerenciamento de cena, estou falando de operações especiais com aeronave, por exemplo, ali dentro. E essas pós-graduações, essas 3 são inéditas no Brasil. A gente não vai encontrar em outro lugar. E a gente fez uma modulação que é o 100% online. Aí o pessoal pergunta, mas poxa, 100% online? Eu não vou ter prática nisso aqui? Eu estou falando de pessoas que vêm buscar uma pós-graduação. Já tem um conhecimento, já tem uma bagagem, né? Exatamente. Eu não estou pegando o recruta que entrou ontem lá no Bombeiro e que o primeiro curso dele vai ser isso aqui. Estou pegando um cara que já tem uma experiência já tem uma bagagem, né? Tem a bagagem. Vai agregar mais valor para a bagagem. Perfeito. Tá? Então, ele vai agregar mais ainda. E qual que é a grande vantagem dessa pós-graduação para esse profissional, então? Tem uma grande vantagem aqui que a gente colocou para que as pessoas pudessem expor o teu trabalho dentro da pós-graduação. Então, a gente deixou uma área que é a área do membro, tá? Dos membros, onde ele tem a possibilidade, se você, por exemplo, o Rafa quiser fazer, tem uma área específica que você é bom. Eu sou bom em resgate veicular, estabilização veicular. Ok. Rafa, você tem um espaço para que você coloque um conteúdo aqui, um mini curso aqui dentro. Você pode colocar o teu curso aqui que vai ficar disponível para essa galera poder ver quem é o Rafa, o que ele fala da emergência, tá? Como é que ele tem esse conhecimento, como é que ele é, para que a gente possa fazer com que essas pessoas que estão ali fazendo a pós, elas também sejam especialistas, realmente especialistas, pessoas que falam de uma área específica e que fazem com que aquilo se torne uma referência. Então, a gente abre esse espaço. Isso a gente vai trabalhar de colaboração. Né? Não é só eu falar e a outra pessoa simplesmente ficar ouvindo. Eu fico falando aqui, explicando isso, me veio na cabeça assim, né? Cara, a gente está em 2024, né? Uhum. E só não, eu posso estar muito equivocado, mas a gente passou basicamente aí, vamos falar, 2010, né, que a gente começou a ter mais acesso às graduações, etc. Né? Só agora que alguém pensou que é importante ter uma pós-graduação nessas áreas, né? Que massa isso, cara. Ainda bem que teve pessoas, né, como você, o Lucena, que tiveram esse clique e viram que existe uma demanda, que existe pessoas interessadas em aumentar a sua carga de conhecimento. E eu fico assim, não é espantado a expressão, cara, mas é assim, admirado, cara. Que clique, cara, sabe? Porque tu pega a pós-graduação de tudo que é tipo. Né? Hoje, para a gente da área da emergência, sim, a mais próxima que a gente vai achar na nossa área é o quê? Urgência e emergência. Urgência e emergência, a PH, mas PH, ainda não é muito difundida. Aí agora vem essas opções ali, né? De resgate altura, rodoviário, aquático. Falei, caramba, vocês vão especializar mais ainda o profissional do bombeiro, o profissional do SAMU, do aeromédico, né? Esse é o objetivo. Cara, porque a gente fala que a segurança é a nossa missão. Isso é fato. Para qualquer pessoa, a segurança tem que ser a missão. Mas a gente tem que enxergar que a excelência ela vem depois da segurança. Uma coisa é fazer a coisa segura. Essa é a nossa responsabilidade. Isso está incutido em qualquer ser humano. Tem que ser seguro. Agora, excelência a gente só consegue através de muito estudo, muita observação prática e muita troca de ideia. Porque quando eu estou aqui conversando contigo sobre determinado assunto, cara, eu estou aprendendo. Sim. Então, quando eu coloco esse profissional para dentro de uma comunidade... E lá nessa comunidade, esse cara consegue conversar com outras pessoas desse grupo que falam a mesma coisa, que têm o mesmo raciocínio. Eu começo a elevar a frequência de um jeito que eu não consigo mais. É aquela história do cérebro que é uma ervilha, daqui a pouco ele é uma laranja, daqui a pouco ele é um melão, daqui a pouco é uma melancia, ele explode. Eu não consigo mais voltar a ter aquelas conversas que eu tinha antes, né? No nível de consciência que eu tô agora. Porque tu acaba... Não que o local... acaba te incomodando, mas tu fica inconformado de ficar naquela inércia, né? Exato. Tu percebe que existe uma amplitude de conhecimento a mais, não sei se esse é o termo certo, mas tu entende que tu consegue expandir mais aquela tua área técnica, aquele teu conhecimento,
E tu falou, pô, mas eu tô aqui parado, cara. Mas eu consigo aprender mais. E que nem tu falou, não vai conseguir mais ficar parado lá atrás. Exato. Né? É que nem um exemplo, Deus fala do sapo na água quente, né? Que o bicho vai se adaptando. Não, cara, pô, a gente quer sair romper a inércia. Depois que tu rompe a inércia, tu não vai querer mais ficar, né? Tu comprou uma casinha pequenininha. Mas tu vai se acostumar? Não, eu quero comprar, vai aumentando. Então tu vai agregando, tu vai multiplicando. E o que eu acho mais legal disso tudo não é, eu tô aprendendo. O Léo aprender é bom, mas o multiplicar é melhor ainda, cara. E isso é uma das coisas que me encanta muito na área de ensino, na área do bombeiro. E acho que foi até foi ontem, acho que no Stories do Luciano que eu vi do espírito de corpo. Uhum. Pô, é nessa pegada, nessa linha, assim, sabe? De crescimento, cara, eu não posso ficar só parado aqui, né? Tem uma colocação que a gente usa muito lá em Ascurra, que, assim, você gostaria de ser atendido por um profissional como você? Sabe? Aí, quando a gente faz essa autoavaliação, a gente vê, opa, estou nessa área do PH, eu estou falhando. Exatamente. Nessa área do resgate veicular, eu estou falhando, eu tenho que me aperfeiçoar. E a gente só consegue se aperfeiçoar ou enxergar isso quando eu tenho uma referência. Se tu tá caminhando sozinho, cara, como é que você vai saber se tua velocidade tá certa ou se tá errada? Quando vai fazer uma prova de maratona, uma corrida de 10K e coloca alguém do teu lado, né? Geralmente nessas provas aí, eles têm o cara que se chama coelho, né? Que ele vai na frente e dita o ritmo da prova, para ter um ritmo legal. Quando eu não tenho isso, qual a tua referência? Eu nem vou, eu fico no sofá, né? Eu fico lá esperando o negócio acontecer. Então a gente tem que sair da inércia, mas quando eu saio da inércia em comunidade, quando eu saio da inércia em grupo, é muito mais fácil para mim poder progredir de uma forma adequada e aumentar essa velocidade no meio do caminho, porque eu pego a energia dessa pessoa, eu pego a energia do cara que está do meu lado. É impossível um cara estar vibrando do meu lado e eu não estar vibrando na mesma sintonia, entendeu? Então o objetivo é esse, fazer com que a gente vibre numa mesma frequência e a gente consiga alcançar níveis que eu não alcançaria sozinho. Tá? E para isso que existe a Academia do Resgate. Fortalecer esse profissional. Fazer com que esse profissional, que antes é um cara que daqui a pouco ele está se achando assim, poxa, eu sou desvalorizado, eu não consigo fazer o que eu deveria fazer. Fazer com que ele se sinta parte realmente de alguma coisa e fazer com que essa pessoa tenha um motivo para trabalhar melhor e para que ela consiga aumentar o seu discernimento, o seu nível de consciência, mas principalmente para usar isso para trazer um rendimento melhor para sua família que está lá em casa esperando, que é o principal objetivo de todo mundo. A gente pode falar um monte de coisa referente a propósito, mas o principal propósito que a gente tem na nossa vida tem que ser a educação dos nossos filhos. Com certeza. Tem que ser a nossa família. Se eu não cuidar bem deles, de quem que eu vou cuidar? Do cara na rua? Não, velho. Eles são a nossa prioridade. Essa é a função, entendeu? Teve um tempo atrás, eu acabo ficando muito tempo no bombeiro, né? Fazendo minhas funções lá, etc. Corre pra cá, curso aqui e tal. E aí, bem nesse ponto que tu falou, assim, chegou um momento que eu falei, cara, eu tô cuidando mais dessa gente da rua do que da minha casa, cara. Pô, meu piá tá crescendo, a minha esposa tá lá, e aí? O cara não tá vendo, né? Pô, daqui a pouco meu piá faz 18 anos, e aí? O que eu vi dele? Não, beleza. Para mim ser um profissional melhor, eu tenho que ser um pai melhor também em casa. Eu tenho que ter o primeiro, né, princípios e preferências. Exatamente, né? Esse é o princípio. Né? Então, é bem nessa linha. Pô, e depois que eu consegui, de certa forma, mudar esse comportamento, eu percebi que o meu rendimento já começou a mudar no bombeiro também. Né? Porque eu já não ficava mais preocupado, porque sabe como é que tá as coisas lá em casa? Não, tá em casa também, porque eu tô resolvendo, tá tudo certo, minha casa vem em primeiro lugar. Né? Como é que eu vou querer organizar a casa do vizinho se a minha tá bagunçada, né? Exatamente. E assim, né, cara, tu já deve ter passado por isso, mas uma coisa interessante que eu vejo é que você pode estar o mundo caindo no teu trabalho. Pode estar caindo o mundo, você pode estar com um problema no trabalho, seja o que for. Mas se você chega em casa e o teu lar é realmente um lar, ele é acolhedor, tudo fez sentido. Tu esquece daquilo lá, tu entra em outra frequência e aquilo fica da porta para fora. Agora, se ao contrário, eu carrego toda a energia da minha casa para dentro do trabalho e o meu trabalho não sai como deveria. A recíproca ali não é verdadeira. Né? Para um lado dá certo, para o outro lado não dá. Então, se a gente não estiver bem em casa, com a nossa família, com a nossa esposa, enfim, a gente não vai conseguir trazer isso para dentro do profissional. E aí
que a gente começa a ver os problemas. Porque se eu não estou bem na minha casa, como é que eu vou estar bem, então, para fazer um curso? Como é que eu vou estar bem para atender uma vítima bem? Então, isso acaba sendo esse espelho, né? Acaba refletindo e a gente acaba tendo esses problemas aí, com certeza. Cara, agora falando ali, né, sobre qual é o método didático aplicado, né? Me fugiu a palavra aqui, a metodologia do ensino, né? Como é que é esse planejamento do método dessa escola? Tá, o que a gente gosta de trabalhar? Ela é um ecossistema B-Learning, né, que a gente fala que é Blending Learning. Então, são formas de aprendizado mistas, onde eu tenho, em alguns momentos presenciais, estou falando geral da escola, Sim. e não só do curso agora, onde eu tenho momentos de exposição como livros, onde eu tenho exposição, vídeos, enfim, eu faço esse mix de informações ali. Então, a metodologia de ensino que a gente preconiza e que a gente mais gosta de trabalhar aqui é justamente a parte onde eu tenho a colaboração do aluno, onde eu trago ele para dentro desse sistema e faço com que ele faça parte, ele se sinta parte desse sistema de ensino. Quando eu abro aquela oportunidade para que ele coloque o curso dele dentro da pós-graduação e as outras pessoas tenham acesso àquilo, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo essa gestão de ensino colaborativa. Ele está colaborando com o ensino das outras pessoas, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo com que ele tenha uma representatividade melhor. Sim. Então ele aparece para as outras pessoas aprendem com ele, e ele, naquele gráfico que a gente falou de aprender 90%, ele consegue absorver mais aquele conhecimento. Ele deixa de estar nos 5% e vira os 90%, né? Por quê? Se a gente não fizer isso, vai ser como qualquer outro curso que a gente vê aí na internet. O cara é simplesmente um espectador. E para espectador... E não é essa a proposta que vocês estão ofertando, né? Tá. Eu não quero um cara que fique sentado alienado na frente de uma TV, assim como a gente acontece em rede de programa de televisão. Eu quero um cara que participe daquele processo. Eu quero um cara que fale assim, cara, eu ajudei a fazer parte. Eu ajudei a construir isso aqui. Ele não é só mais um número para a instituição, né? Não, ele não deve ser. A partir do momento que ele é considerado mais um número, eu perco totalmente o sentido desse processo de educacional que eu estou falando. Eu perco o sentido. Eu tenho que conhecer quem é essa pessoa. E eu tenho que saber qual o potencial que ele tem para poder orientar ele também. Porque é dali que saem grandes referências. Tá? É dali que saem grandes referências. A gente encontra dentro da pós-graduação pessoas que, daqui a pouco, vão ser as pessoas que vão estar despontando no mercado também. Só que elas às vezes nem sabem disso. Ela não sabe que ela pode ser um especialista. Assim como eu não sabia que eu podia ser um especialista, por exemplo, em resgate com cordas. Porra, eu dava aula no Texas, cara. E eu não me posicionava dessa forma. Eu não sabia disso. Alguém teve que vir. Então o Felipe veio e me orientou, me colocou no trilho. Assim acontece com as pessoas que vêm estudar com a gente. Vários, cara. Vários, não é um, não é dois. Várias pessoas que vieram para dentro desse sistema e eles agora despontam no mercado justamente por quê? Porque foram colocados no trilho e agora eles sabem que caminho eles têm que seguir. Acertar o azimuth, né? Exato, acertar. Agora o norte está aqui. E assim eles sabem como chegar. Cara, que massa. Uma vez acho que foi o Pablo Marçal, uma palestra que eu estava vendo dele, né? Que identificar o potencial e amplificar, né? Tu identifica, pô, aqui é o potencial desse cara, então vamos explorar aqui e ver aonde a gente consegue ajustar. Porque, cara, o que adianta tu ter um potencial, tu ter um conhecimento se tu não sabe explorar isso? Exato. Explorar ele, né? E se tu tem uma escola, né, um centro de ensino que te motiva e te orienta a tu amplificar isso, cara, e de certa forma te orienta para um dia tu ser uma referência naquela área, cara, não é só mais uma escola, né? É a escola, né? Exato. Porque escola a gente tem, né, centro de ensino, é o que a gente mais tem. Exatamente. Né? A gente mencionou aqui, né? Pô, senta ali, deixa o tablet ligado, vai lá fazer a janta enquanto a aula tá rolando. Não é isso, né? Cara, vamos identificar. Identificou? Vai lá. Vocês estão acreditando no aluno, né? Uhum. Acreditam no potencial do aluno. Isso é o que eu percebo aqui que é o diferencial dessa... Pô, me fugiu o nome da escola agora. Da Academia do Resgate. Da Academia do Resgate. Faz que eu percebo aqui nossa conversa aqui. E é justamente uma academia, né? Basicamente, a gente faz essa musculação
para que esse aluno saia dali bombado. Ele tem que sair dali muito melhor do que quando ele vai entrou. criar uma memória muscular, né? Exatamente. Literalmente ele cria... Até porque o cérebro não deixa de ser essa musculatura tão necessária para nós. Então, ele vai criar essa memória muscular cerebral para que ele tenha esse discernimento. Tá? E por pareamento. O cara olha do lado, poxa, esse cara tá caminhando legal, eu vou ter que caminhar perto dele, eu tenho que caminhar da forma com que ele caminha. E isso faz que todo mundo evolua junto, né? Andando em cardume, digamos assim. Nadando em cardume. Deixa eu pegar um tema aqui que eu achei legal, que eu acho que vale a pena a gente falar dele, que é a qualificação e experiência dos instrutores, né? E os testemunhos que os alunos têm. Tá. Referente à academia, desses ensinos aplicados, né, e que eles acabam praticando na sua rotina de trabalho, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de experiência de instrutores, a gente traz pessoas para dar essas aulas, pessoas que têm experiência de campo. Assim como eu estava falando para ti, não adianta eu te levar para algo que eu não habito. Então, todas essas matérias que a gente está falando são matérias que a gente não tem 2 anos, 3 anos tem alguns anos ali, né? A gente está uma vida inteira fazendo isso. Eu estou há mais de 20 anos fazendo isso. O Luciano, a mesma coisa. E as pessoas que a gente chama para caminhar nessa parte de mentorar outras pessoas são pessoas dessa natureza. E é esse tipo de pessoa que vai estar levando o nível das pessoas que vêm na base. Então, quando eu tenho isso, quando eu tenho esse conjunto de fatores de pessoas com experiência de campo, eu consigo aumentar demais, porque ele traz a experiência dele. Ele traz o erro dele. É muito constante eu ensinar algumas coisas com erros que eu cometi, né? Então, em alguns momentos, por exemplo, eu tive uma passagem, uma experiência de... eu digo que é uma experiência de quase morte. Onde eu saí, eu me vi no meu velório, com a minha mulher no velório, com os meus 2 filhos no braço, chorando. Então, esse tipo de situação é coisa que eu tenho que ensinar para os outros para que eles não passem por isso. Ah, mas não foi o certo. Você não fez o certo naquela situação, será? E agora eu tenho que falar essa cagada? Não, cara, não é essa a questão. A questão é aprender com erros, né, que já existem. Se for para a gente fazer algo errado, que seja algo errado novo. Testando algo novo, não algo que alguém já errou. Então, certa vez a gente foi acionado para um resgate numa represa. O cara tinha, teoricamente, afundado ali numa área. E a gente foi descer pela represa e eu acabei ficando preso no fluxo de água. Só que diferente de um fluxo de água, aquele que a gente estuda, né, em que você vai para baixo e sai na área do remanso, aquele ali, ele era uma caixa de concreto. Então eu não conseguia sair, eu batia no concreto. E eu fiquei ali, fiquei afundando e subindo que nem uma rolha a todo momento. E aí foi o momento onde eu tive essa visão. Parece que eu saí do meu corpo e eu fui pro meu velório e eu vi a minha esposa com meus 2 filhos chorando no meu velório. Eu vi a cena. E aí, pum, o cara volta pra vida real e eu penso, meu Deus, eu não posso morrer aqui. Eu não acredito que eu vou morrer aqui, cara. Pô, lutei tanto pra chegar até aqui, agora, velho? E agora que eu vou morrer, eu não acredito. E eu tava indignado. Eu comecei a bater perna, nadadeira, pum, saí como se fosse uma rolha e fui com remanso por cima. Eu não sei como é que eu saí. Eu acredito que, né, muito em Deus. Eu acho que foi Ele que me tirou dali. Foi essa mão que me tirou dali. Eu vou deixar tu refletir um pouquinho aí embaixo. Aí tu reflete e daí tu vem. E não erra mais nisso. Não erra mais nisso. Não erra mais. Então, esse tipo de experiência é que a gente tenta trazer para os alunos. Para que eles vejam que todos aqui são seres humanos. A gente vai errar a todo momento, a gente erra. Só que a gente precisa errar com coisa que ainda não aconteceu. Eu não tinha passado por aquele tipo de situação. Nunca mais na minha vida eu vou errar daquela forma. Porque foi tão traumático, tão marcante para mim, que eu levei uma lição para o resto da minha vida. Com certeza. E por que não passar essa informação? Muitas vezes essa informação, desse erro meu, poderia não ser repassado para as pessoas que eu dou aula. Simplesmente porque o meu ego não ia deixar. Cara, eu não vou falar algo que eu errei. Do que eu errei, né? Porra, meu ego, cara. Eu não vou falar. Mas se você se despir desse ego, tá? Tirar esse orgulho do meio de campo e você fazer a coisa acontecer, você salva muita gente, cara. Simplesmente por se despir do teu ego e do teu orgulho, você consegue salvar muita gente. Entendeu? E qual é o impacto e o alcance da academia, né? Pegando essa sua linha. Uhum. E o quanto isso reflete na emergência, no resgate, né?
na visão dentro da academia. Uhum. Então, hoje o que nós temos de alcance aqui? É uma empresa que ela está com 1 ano, com essa nomenclatura, essa roupagem, ela tem 1 ano. Ela traz essa experiência pregressa, porque já dou treinamento há muito tempo, né? 2007 eu já dou treinamento, o Felipe mesma coisa. Então, a gente traz essa experiência durante muito tempo. A gente já formou muita gente. Agora a gente está formando com o nome Academia do Resgate. Então, o que a gente tem agora? Como a gente está trabalhando muito mais o potencial online, a nossa expansão é muito grande. Tu consegue chegar aonde você não chegaria no presencial. Então, hoje a gente tem alunos, por exemplo, da Bahia. A gente tem aluno do Rio Grande do Norte, São Paulo, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Praticamente todos os estados brasileiros, a gente tem alguém que faz algum tipo de sistema nosso. Tá? E aí, a gente consegue levar essa informação para lá. Por exemplo, tem um mentorado da Academia do Resgate, que é o Jackson. Ele é chefe do sistema metroferroviário de Salvador. Então, na mão dele passam 400 mil pessoas por dia. Ele é o chefe da segurança lá. Segurança emergências, né? Então, ele é um cara que ele caminha com a gente, mas lá na Bahia. Na Bahia. Então, o que possibilitou isso? Não foi o avião. Foi quem? Foi o digital. E a partir da pandemia, isso se difundiu muito mais. Que até antes da pandemia... Acho que foi um divisor de água isso, né, cara? Tu falava em curso digital, o que você pensava? Eu fiz muito curso digital assim, ó, que tu lia meia dúzia de slide e os caras te davam um certificado de 60 horas. O digital mudou, cara. E quando eu faço algo ao vivo, ele é o novo presencial. Era aquele preconceito bobo que tinha na época do EAD, lembra? Exato. Quando saiu o EAD? Ah, EAD, Exato. EAD. Ah, se não for presencial, não presta. Exatamente. Mas eu acho que a pandemia deu essa virada, né? Eu comecei a fazer faculdade de EAD uma vez e eu desisti porque eu tinha que ler a apostila. Cara, não é essa EAD que eu penso que existe, que deve existir. Mas na época eu nem imagina que ia se tornar o que é hoje. Então, hoje, você tem o novo presencial. Qual que é o novo presencial? Online. Estou ao vivo com o cara, isso é o novo presencial. O que é o EAD agora? É a aula gravada. Então, a nossa ideia é não fazer com que a pessoa compre um pacote de vento. Tá? Porque pacote de vento tem um monte de gente vendendo. Tem um monte. Se você procurar na internet agora, pacote de vento, você vai achar um monte de gente vendendo isso, cara. Tá? O que é o pacote de vento? Um curso que não te leva a lugar nenhum. Não te dá certificação nenhuma, simplesmente aumenta o teu ego. Só por isso. Eu comecei... Eu sempre quis fazer... Eu não tenho graduação ainda, eu comecei a fazer, né? Eu sempre quis me especializar na área de meteorologia e geologia, que é uma área que eu gosto, né? E aí, não tem aqui na região do Blumenau. Ou é Floripa, na Federal, né? E aí eu pensei, como é que eu vou chegar nessa área? Eu vou fazer geografia. Porque daí na geografia eu faço pós na área, né? Eu fiquei tão irritado, cara, porque naquele primeiro semestre é só uma encheção de linguiça. Mas assim, você fez EAD? EAD. EAD. Bicho, eu fiquei tão irritado com aquilo, assim, eu falei, cara, eu quero aprender, eu não quero ficar enchendo linguiça, sabe, pacote com... Não quero isso, cara, eu achei uma perda de tempo tão grande, porque assim, eu tava ali dedicado a aprender. E aí, uns conteúdos completamente fora de contexto, assim, nada a ver, nada... Realmente, assim, para ter carga horária. Eu me senti, de certa forma, assim, frustrado, cara, porque, eu entrei numa expectativa, eu vou estudar geografia. Se eu quero estudar geografia, eu quero falar de geografia, né? E veio uns temas completamente, assim, fora, assim, eu falei, cara, como é que eu vou superar isso aí, cara? Porque eu começo a estudar algo e se não tem relação com o tema que eu quero estudar, logo eu fico frustrado e eu já não quero mais. E pensa no desafio que está sendo para mim isso, cara. Mas tu sabe que na graduação, algumas coisas são obrigatórias. Sim, precisa, né? É o processo, né? Precisa ser passado. E existem matérias base que você não pode burlar. Porque você está inserindo um cara que veio do ensino médio e ele tem que entrar num processo acadêmico. Algumas coisas ele tem que aprender. E isso é chato, entendeu? Quando você for para tua pós-graduação, dependendo com quem tu fizer, espero que seja com a gente. Tomara. Tá? Resgate rodoviário, é isso? Bora. Tá, beleza. Eu vou guardar tua vaga lá. Quando você vem para cá, você vai ver que, dependendo de quem montou essa pós-graduação, você não vai ter isso. Porque ele já não tem obrigatoriedade de algumas matérias. Então, você pode focar muito melhor nessa distribuição. E quando você é da área, você entende o que o teu cliente quer. No nosso caso, a gente entende o que o cliente quer. Eu sei que eles pensam igual você. Eu quero a parte prática. Eu quero ver esse negócio. Então, a gente coloca essas partes que são interessantes e que vão fazer com que você se goste daquilo ali. Sim. Esse é o nosso objetivo. Fazer com que você saia dali realizado. E que você tenha vontade de fazer a tua parte ali dentro. E coloque o teu curso ali dentro. Então, quando você vem para uma pós-graduação,
é um gancho muito interessante, que a gente tem essa liberdade, essa abertura para fazer algo que lá na graduação eu tenho uma obrigatoriedade. Obrigatoriedade de inserir alguns conteúdos que não correspondem, não que correspondem, mas não segue a grade principal, né? Perfeito. É isso aí mesmo. Cara, e assim, eu penso muito, por exemplo, eu quero agora, tem que passar esse semestre aí, que para mim está sendo Tá em qual semestre? Primeiro, comecei agora, que é um pesadelo para mim, cara, né? Que, cara, assim, na escola era uma coisa, né? No ensino médio, outra coisa. Daí agora começa ali aqueles negócios de texto, não sei o quê. Meu Deus do céu, uns conteúdos. E eu sou um cara de livro. Eu tenho muita dificuldade de ler em computador. Sim. E... Nós né? também. E aí eu pedi para o centro de ensino lá, pô, eu quero material... Físico. Não tem. Eu falei, cara, pô, me ajuda, gente. Eu sou do método antigo ainda. Que bom que tu entrou nesse assunto. Olha só. As nossas pós-graduações, você vê que a gente tem um monte de livro. Até tem mais aqui, deixa eu pegar ali, por favor. Vê esse montoeiro aí. Olha só esse monte de livro aqui. Isso aqui é tudo livro nosso, tá? E na pós-graduação, o que vai acontecer? Como a gente sabe que o nosso público gosta disso, assim como você falou, a gente inseriu cada pós-graduação, o cara vai receber um conjunto de 10 livros em casa. Então, a de resgate técnico, por exemplo, ele vai receber resgate com cordas, ele vai receber sistematização, vai receber gerenciamento de múltiplas vítimas, vai receber resgate técnico industrial, vai receber 33, 35, vai ganhar 10 livros em casa. Tá? Referente ao módulo de ensino daquele semestre. Módulo. Por exemplo, o cara que fizer a pós de APH, ele vai ganhar alguns que são comuns e outros voltados para APH. Entendeu? Então, o cara vai ter esse aqui. Parada cardiorrespiratória para afogamento. Pode pegar aqui, se quiser. Ó. O cara vai receber a história da RCP. Até eu sei que tu ganhou um desse também, né? Esse aqui não se vende, tá? Esse aqui, ele não se vende. Esse aqui só se ganha. Então, esse aqui é histórico. Desculpa, mas vai ter alguns stories depois. Mas eu posso tirar um printzinho de algumas coisinhas, né? Parada cardiorrespiratória. Isso aqui tá tudo no APH. Gerenciamento de múltiplas vítimas. Então, imagina tu ter um material assim, cara, para tu poder estudar. E ele é... todo ilustrado. Isso que eu ia falar, ele é ilustrado, não é só texto, que às vezes fica muito carregado, né? Tu fica... Não, é QR Code, imagem, texto. A gente, com esses livros e com a pós especificamente, a gente quer buscar o quê? A gente quer buscar aquele profissional e aquele aluno que aprende de várias formas. Tem o cara que aprende lendo, tem o cara que aprende vendo figura, tem o cara que aprende fazendo, tem o cara que aprende ensinando. A gente quer, com esses materiais e com essa formatação, fazer com que todos os tipos de aprendizagem sejam absorvidos. Desde o cara que aprende lendo até o cara que aprende fazendo. Então, por isso que tem esse misto de situações que acabam incrementando a pós. Eu até acabei fazendo uma pequena crítica e vocês vieram já com a resposta pronta, exatamente, né? Pô, é só material digital, cara. Não, tem aqui. Que massa, cara. Eu gostei. Entendeu? Então, não é só material digital. Cara, que a gente sabe. É o diferencial, cara. Exato. E a gente é do meio. A gente sabe, a gente tá dentro das conversas. E isso que tu falou para mim, do problema de não receber um livro... Cara, a gente escuta isso todo dia. Putz, eu não consigo ler no computador. Eu tenho um livro ali que eu tô lendo, depois eu mostro pra vocês. Ele tá todo rabiscado. E livro bom é assim, né? Tem que rabiscar, cara. Porque, tem algum tema, isso aqui é importante, eu risco. Porque depois, se tá rabiscado é porque tem uma importância. Depois eu vou ler lá, esse aqui, anoto. Porque não é só ler, eu tenho que rabiscar outro caderno também. Certo. É porque eu vou exercitando aquilo que eu tô aprendendo. E, que não falei, só no computador, só no tablet, cara, eu não consigo desenvolver isso, cara. Trava, assim, já dá minha vista e tal. E tendo um material didático, para mim o ensino fica mais fácil. Eu tenho uma facilidade maior. Exato. Sabe? Então, isso aqui é um clique. E se tu vê a editora, né? Olha só, quem que é a editora aqui? Academia do Resgate. Então, são livros da nossa editora. Que massa. Tá? A gente faz toda essa produção aqui também desse material. Então, o material... é um material extremamente exclusivo da academia, né? Exclusivo. Algum você consegue comprar na nossa loja, né? A gente tem uma loja que vende esses livros, outra loja que vende só os cursos. Ou você ganha, como é o caso do RCP, da história da RCP. Só ganha esse livro. Tem algum livro... que está aqui, né, que faz parte da academia, da pós-graduação que vai vir, que só o aluno vai ter acesso ou todos esses livros têm acesso? Eu tenho interesse, sei lá, em gerenciamento e assistente de múltiplos vítimas. Eu consigo ter acesso a esse livro? O único nesse momento que só se ganha é a história da RCP. A história do RCP. Tá?
O restante, eu quero comprar os livros. Você consegue comprar nas lojas que a gente tem, que tem essa venda também, que é a nossa loja virtual. Então você consegue ter esses livros. Olha, eu já cheguei à conclusão que não é só mais uma pós-graduação, é bem complexo e bem estruturado, né? Então, eu fiquei e já criei uma expectativa de tentar acabar mais rápido a faculdade, mas não tem esse caminho, né? Mas, cara, eu fiquei fissurado. Esse de resgate ali, pode ter certeza, eu vou fazer, cara. Com certeza. Que massa. Vai estar à disposição. Cara, que massa isso, cara. A pós-graduação, ela é 6 meses? Não, um ano? Então, ela vai de 6 a 1 ano. Sim. Por quê? Porque tem pessoas que têm uma carga de trabalho talvez um pouco mais livre. Então, você consegue fazer isso mais rápido. E tem pessoas que vão ter uma carga de trabalho maior e elas vão ter que ter mais tempo para concluir. Essa pessoa, ela fica com esse acesso durante 1 ano, né? E é o prazo que a gente dá em geral. Mas se ela não conseguir acabar nesses 12 meses, ela tem ainda, depois, um tempo para poder concluir essa pós-graduação. Tá? Como ela vai estar à disposição, ele vai ter a liberação dos módulos conforme o tempo for passando ali, ela consegue sim fazer até depois desse prazo. Mas em 6 meses ela já consegue fazer essa conclusão. Tudo depende do quanto ela quiser investir o seu tempo para assistir às aulas. Porque só vem essa certificação após ela assistir 100% dessas aulas e ter as médias nas provas em cada módulo. Né? Isso é uma obrigatoriedade do MEC. Qualquer pós que tu vai fazer, o MEC obriga que você tenha um sistema de avaliação. Tá? Deixa eu perguntar, tem um sistema de franquias, né? E como é que funciona esse sistema de franquia de vocês? E a explicação do novo sistema, o benefício, o requisito, como é que funciona isso? Isso, a gente já formatou um sistema de franqueamento de algumas situações, alguns pontos que a gente vende. Esses pontos são o quê? Hoje a gente tem curso de socorrista, por exemplo. A gente abriu lá em Guaratuba, tem um curso de socorrista com inscrição aberta. Então, uma empresa, ela pode comprar esses módulos específicos. Eu quero fazer o curso de socorrista aqui nos moldes que a Academia do Resgate faz. Você vai entrar em contato e vai explicar, a gente vai analisar o teu case e vai ver se é viável para a Academia do Resgate fazer uma franquia com você. Se ela atende também os interesses da academia também, Exato, né? porque a gente não está falando agora só de vender esse produto. Eu estou colocando a minha marca relacionada ali. E quando eu faço isso, eu tenho que ter muito cuidado com quem eu estou me associando, né? Sim. Porque é você que está ali, é o teu rosto que está ali. Então, a gente tem esse cuidado de analisar caso a caso e ver realmente o que é mais viável para essa pessoa. Ele pode comprar, por exemplo, o pacote de norma regulamentadora. Eu tenho uma empresa de treinamento, estou começando, e eu quero ter material didático, eu quero ter metodologia e eu quero saber como é que funciona para abrir um MEI que venda NR33, 35, CIPA, Brigada. A gente faz isso. A gente faz essa orientação e coloca esse sistema para trabalhar também. A gente faz isso, por exemplo, com o curso de socorrista, com o curso de norma regulamentadora, e agora a gente está começando a trabalhar a estruturação para fazer isso com as pós-graduações. Então, tudo isso é fornecido. Toda essa sustentação ali de como fazer para o aluno, ou na verdade aqui não é mais o aluno, né? Um franqueado. Já é um franqueado, né? A gente consegue trabalhar com ele nesse tipo de situação. Onde que a gente busca? Onde é que a gente vai pescar essas pessoas? Nos nossos aquários, né? O que é o nosso aquário? Os nossos cursos que a gente já tem. Então, ali que a gente busca as pessoas que vão ser as referências. Por quê? Porque são as pessoas que nós formamos, que a gente conhece, pessoas que já tiveram algum contato conosco. Então, a gente sempre busca primeiro nesse tipo de situação. Nada impede da gente achar aquele ponto fora da curva. Nada impede isso. Sim. Isso é possível. Mas, em geral, as pessoas que trabalham muito próximo a gente, elas acabam vendo esse sistema e querendo estar trabalhando nesse sistema de franquia. E até porque também. o aluno que passa pela academia, né? Ele, quando ele é formado, ele fez ali alguns cursos, fez a pós-graduação, querendo ou não, ele já sai com uma visão da empresa também já, né? E a cultura, né? E a cultura dele. Cara. E aí, para ele pegar um curso desse, né? Franquear a parte de um curso dele para ele ministrar na cidade dele, acaba sendo mais fácil, porque ele já vem treinado da base, né? Então, não vai ter conflito não de interesse, mas conflito de informação, vamos dizer assim, né? Ah, não, porque eu aprendi tal protocolo. Não, ele já vem com uma formação forte, né? Exato. E daí, para esse franqueado, não que acaba valendo mais a pena, mas ele já está dentro da visão da empresa. Mais fácil. Fica mais fácil. Eu acho que isso é o mais fácil, tá? E essa cultura é muito importante, porque a gente quer pessoas que tenham essa mesma cultura. Se ele não tiver alinhado com a cultura,
não é uma pessoa que a gente quer trabalhar. Tá? Por quê? Porque é o nome da empresa que está sendo levado, mas principalmente aquela questão que a gente fala de excelência. Se a gente identificar que esse cara não quer trabalhar com a excelência que a gente exige, não é viável para nós. Então ele faz do jeito dele e a gente continua trabalhando sem esse parceiro, digamos assim. É um exemplo, né, que eu posso de repente dar para a gente, né? Por exemplo, em toda instituição de bombeiros existe um protocolo, né? O protocolo ele serve para quê? Para que todo mundo possa seguir a mesma linha, o mesmo padrão de atendimento, o mesmo padrão de conduta, né? E isso, querendo ou não, é um norte para o bombeiro também e para o profissional. Isso também se aplica dentro da academia, né? Eu tenho um protocolo, porque se eu tenho esse protocolo aqui, o protocolo existe ali porque ele tem uma margem de segurança para isso, ele não foi colocado ali só porque alguém achou que era bonitinho, né? Tem um padrão de ensino, tem um padrão de aplicação daquele ensino. E, querendo ou não, é segurança para a instituição e segurança para o profissional também. Porque ele vai ter um respaldo técnico, ele vai ter um respaldo legal daquilo que ele está ministrando, né? Então, não é, não, porque a gente quer, né, ser exclusivo. Não, porque precisa ter um padrão de ensino, precisa ter uma linha, né? Porque se tu tem um norte, pô, tu não vai errar o teu caminho. E não quer dizer que tu não possa ter um desvio para cá, um desvio para cá. O protocolo é isso, ele é aberto. O próprio PHTLS fala que em caso que algo que não está escrito, ele vai ficar de acordo com aquele profissional que está ali. Mas se ele tem essa linha mestra, é muito mais fácil ele tomar essa decisão do que se ele não tivesse. Se não, vira um Deus dará. Porra, aí cada um faz o que quiser, velho. Vira bagunça, né? Pô, vira bagunça, exatamente. Tá. Como é que estamos de tempo lá? Deixa eu ver aqui. 57. Vamos lá, pô, tá passando rápido o tempo. Cara, eu vou fazer... Deixa eu dar uma puladinha aqui. Deixa eu ver aqui. Qual é o futuro da academia, cara? Plano, expansão? Como é que tá? Como é que é a projeção de vocês de mercado, a expectativa, né? Pra gente compartilhar com essa galera que tá acompanhando aí. A nossa ideia da Academia do Resgate é fazer com que a gente esteja em todos os estados brasileiros. A gente quer estar no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. A gente já tem contato com professores que vão participar dessas pós-graduações, que vão estar trazendo conhecimento e também levando conhecimento para Chile, Chile, Portugal, Estados Unidos e Colômbia. Então, a gente já tem 4 países fora o Brasil que vão estar com algum ponto da Academia do Resgate. Cara, que ponto massa, intelectual, estou falando assim. Sim. Tem um profissional lá que está falando a mesma língua que a gente. Tá? E que são referências que a gente traz o que tem de melhor de lá para poder falar aqui também. Então, nosso objetivo é fazer com que isso se expanda a nível de Brasil e, com certeza, ele rompa as barreiras nacionais e a gente consiga colocar isso em pontos estratégicos ao redor aí, em outros países também. Fazendo com que essa cultura e essa segurança como missão ela seja levada à ponta da risca e que, principalmente, todos esses profissionais que trabalham com a gente, eles não esqueçam da importância que se tem de ter a excelência como visão. Trazer isso como uma visão que realmente seja atingível, uma meta atingível. Tá? E a gente só consegue isso através de cultura, através de todo mundo fazendo os mesmos rituais, todo mundo falando a mesma língua, para que isso realmente aconteça da forma mais organizada, da forma mais centrada e da forma mais realista possível. Sim. Eu poderia aqui dizer que eu queria colocar uma sede em cada estado, que eu queria colocar uma sede em cada continente, mas não é isso que a gente quer. A gente quer o quê? A gente quer a nossa cultura, que é a cultura de segurança, sendo disseminada para aumentar o nível de conhecimento dos bombeiros, dos emergencistas, policiais do Brasil, e que isso seja replicado por eles. Se eles não replicarem isso, não tem sentido nenhum tudo que a gente está fazendo. Eles têm que replicar isso e eles têm que usar toda essa colaboração para fazer com que esse conhecimento chegue lá na ponta, que é lá nas famílias, que é lá no bombeiro, que é lá nas pessoas que estão na rua, e cada vez a gente aumente mais essa segurança, né? Essa necessidade de uma cultura prevencionista no Brasil. Tu falou ali, né, de instrutores fora do país, né? Isso é muito bom, cara, porque eu vou dar um exemplo prático, né? Nós tivemos agora uma equipe nossa de resgate veicular que foi para Miami, uma competição lá. Sim. Cara, eles retornaram e a gente ficou assustado com quantidade de técnicas, quantidade de equipamentos que era possível a gente empregar aqui no Brasil e que não era usada.
Sim. Sabe? E quando tu consegue fazer, eu não sei se é intercâmbio, o nome da palavra certa, tu pegar um instrutor de fora e trazer a visão de campo dele de lá e aplicar aqui, tu acaba também abrindo o leque de visão daquele profissional. Ele acaba saindo de um... Por exemplo, a gente recebeu ali um equipamento pneumático para corte. Cara, faz para mim isso há um mês atrás, antes de conhecer. Eu falei, cara, para com isso que é ridículo, cara. E aí, foi aplicado lá em Miami, o pessoal provou por A mais B que era eficaz, que faz... Eu falei, caramba, cara, que legal isso aí. E é massa vocês pegarem esse instrutor de fora, porque também vai trazer uma visão, às vezes... Tem paradigmas que precisam ser quebrados e esse profissional pega aquela realidade, é possível, cara, vamos quebrar essa inércia aqui, porque a gente precisa... E é legal, é interessante, é um ponto muito válido de ser frisado isso, cara. Não tem como você construir algo novo sem desconstruir algo. Quando você está construindo uma casa, você está destruindo alguma coisa para construir essa casa. Está tirando a árvore, está tirando o pé do rio. E assim é na emergência. A gente tem que construir algo novo, mas para isso eu tenho que destruir outras coisas. Sim. Nesse caso, a gente pode estar destruindo o quê? Né? Culturas que talvez não são mais as adequadas para o momento que a gente está falando. Situações onde naquela época... mas sempre foi feito assim, já ouviu essa frase? Sim. Sempre foi feito assim, mas naquela época era o que se tinha de melhor. E aquelas pessoas estavam certas em fazer aquilo porque não tinha tecnologia adequada. Na época, o presencial era o que tinha-se de melhor. Eu não tinha tecnologia para chegar perto do presencial. Hoje eu tenho. Sim. Então, por que não usar essa tecnologia para conseguir chegar perto dessas pessoas? Agora, como usar, que é a questão. E aí... E não é só usar, né? É a qualidade daquilo que tu vai entregar também. Exatamente. Que é isso que a gente comentou aqui, né? De tão completo que é, né? Que nem eu fiz, eu fiquei de cara ali, né? Fiz uma crítica e já veio a resposta. Aqui, ó. Não é só lá no digital. Pô, é nos detalhes que a gente percebe que é diferenciado, né? Ranky, estamos já com 1h02, já Show. Estourou o tempo. Eu tive que dar uma pulada aqui em algumas pautas para ver se a gente conseguia tranquilo avançar. Cara, muito obrigado, cara. Que tu veio de longe. Eu que te agradeço, cara, a oportunidade de estar aqui. O Halliga sempre vai estar aberto aí para ti, cara, e eu fico honrado de ouvir um pouco da tua história, ouvir um pouco da academia, né? Fico feliz em saber que está surgindo vou usar esse termo, esse movimento, né? Essa movimentação na área do resgate, dessa academia de vocês, da área do resgate rodoviário, aquático, altura, que eu tenho certeza que é uma área que existe um déficit muito grande hoje, né? Que não tem quem atenda essa demanda, porque a gente tem profissional que quer buscar esse conhecimento, a gente não tem instituições que oferecem isso ainda, né? E vocês estão produzindo isso, então eu fico contente, fico feliz de o Halliga estar presenciando isso também, né? Então, cara, mais uma vez te agradeço mesmo de coração por ter vindo aqui. Quero te presentear aqui com nossa lembrança do Halliga, né? Deixar lá na tua partilheira lá. Vai estar lá. E a gente está aberto aí, cara, para pauta, para tudo o que precisar aí, a gente está à disposição. Show de bola, Fechou? Cara. Te agradeço. Valeu, meu irmão. Um abraço. Até mais. Galera, fechamos hoje, então, mais um episódio. E não se esqueça de se inscrever lá no YouTube, Instagram. No YouTube é @HalligaPodcast, no Instagram é @HalligaPodcast1. Beleza? Forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!